um moleque de cabelo azul e preguiçoso do ensino médio dá o fora dessa vida, e renasce como uma planta meio esquisita, chamada Champer. O moleque era tão inútil que reencarnou como uma planta e até tem uma filha dragão maluca. Mas ele não tá sozinho nessa. O maluco tem um sistema de jogo apelão, chamado de flor, que vai absorvendo as habilidades de outras plantas, tipo um upgrade constante. E aí, o bagulho evolui tanto que ele vira a planta imortal mais estilosa do continente com um parceiro lagarto e uma filha dragão como companheiros. A história começa e a primeira coisa que chama nossa atenção é esta loja de flores enquanto estamos admirando esses girassóis vibrantes. Pegamos alguém ao fundo reclamando. À medida que a cena muda, avistamos um cara com uma cabeça azul mergulhado em sua sessão de estudo. Julgando por sua expressão, parece que esse palhaço terminou de estudar não porque dominou tudo, mas porque não consegue se concentrar. Neste momento, uma mulher interrompe e pega uma tigela vazia da mesa. Aparentemente, os 5 minutos desde que o Júnior abriu um livro tem sido uma saga épica de procrastinação e angústia existencial. Ela começa um velho sermão sobre o filho do vizinho, um nerdão estudioso que vai até o meio-dia com aulas extras, enquanto sua própria prole se afunda em vagabundagem e bagunça. Agora ela está ainda mais furiosa e diz claramente para ele que pelo menos pode contribuir para sua existência ajudando na loja. Ela o instrui a pendurar esses vasos de plantas no suporte e lembra ele de amarrar a corda com segurança. Afinal, um vento mais forte pode decidir balançar os vasos pendurados. Ele vai direto ao assunto sem perceber a gravidade da situação e pergunta à mãe se essas plantas só precisam de água e luz solar, são tão fáceis de cuidar. Por que precisamos movê-las? Sua mãe começa a gritar com ele, expressando como ele parece inútil. Ela imediatamente diz para ele sair antes que ele estrague ainda mais as coisas. Com fogo nos olhos, a mãe continua questionando não apenas suas escolhas, mas toda a sua existência. Ela está lançando bombas de sabedoria sobre herdar traços e esse cara parece ter herdado a arte da preguiça. Ela até zomba da ideia dele ser uma planta tranquila, afirmando que sua vida não melhoraria, falando sobre esmagar sonhos. Então, aqui está ele, vagando pela cidade ainda bocejando como se fosse um esporte olímpico. Em sua mente ele está compondo uma lista de queixas contra sua mãe, mas a única coisa que ele não vai admitir é que ele é basicamente um preguiçoso em forma humana. E só quando você pensa que a comédia dos erros não pode ficar melhor, o destino joga a sua carta favorita. O vaso de flores está em uma missão para escapar desta cena cheia de preguiça. Ele dá um salto encontrando seu alvo com precisão. O destino, com um senso de humor torcido, prepara o palco para o possível fim do cara. Tudo enquanto ele está bocejando. O vaso de flores faz sua entrada dramática, como em um filme de terror de baixo orçamento. E eu não posso deixar de sentir simpatia pelo pobre vaso. Ele se inscreveu para os deveres de planta, não para esses truques preguiçosos. A multidão se reúne testemunhando o infortúnio do cara, cortesia do vaso de flores rebelde. Antes que ele dê o suspiro final, sua vida miserável inteira começa a passar diante de seus olhos, com o eco assombrador de sua mãe o chamando para o jantar. No meio da iminente perdição, ele avista uma delícia doce diante dele, se sentindo extasiado como se não houvesse amanhã. Com o entusiasmo de um campeão, ele começa a devorar a comida, apenas para perceber que há algo errado com ela. De repente, ele se vê mastigando terra. Sim, ele merece totalmente isso. Agora, sua consciência está presa em uma pequena bolha onde ele está falando consigo mesmo, se perguntando onde diabos está, sentindo como se seus braços e pernas estivessem amarrados. Quando ele dramaticamente abre os olhos, a primeira coisa que atinge seu olhar semicerrado é o brilho radiante do sol. De repente, ele sai do chão, transformado na forma de uma flor, finalmente se bronzeando ao sol como se seu sonho se tornasse realidade. Neste ponto, ele está sem saber, vivendo o momento, satisfeito por ter rastejado para fora do chão, mas uma realidade sombria começa a se instalar. Seus olhos ficam pálidos e ele começa a olhar freneticamente para todos os lados, para cá e para lá. O cara agora está suando mais do que um corredor de maratona, se olhando de lado como se acabasse de descobrir que é a piada cósmica. Ele dá uma olhada ao redor e adivinha, ele não está em Kansas e sim, ele está bem no meio de um universo verde. O sol está lançando sombra como se não houvesse amanhã e ele não é a estrela deste show. Acontece que ele é apenas um ator coadjuvante na grande produção da grama. Agora ele é uma humilde folha de grama neste drama de gramado interminável e ele não está animado com isso. Ele oficialmente atingiu o ponto de fúria. Quer dizer, o quão ruim pode ser? Bem, segundo ele, é tão ruim quanto a grama e isso diz muito. Dando um salto de volta aos arquivos de sua vida passada, ele lembra vividamente os bons tempos, almoçando, indo para a escola e então sendo atingido por um vaso de flores dos céus. Agora ele está frustrado pensando que havia alguém pior do que ele em pendurar flores naquele planeta. Ele lembra de um momento em que declarou para si mesmo que só queria ser uma planta, se bronzear ao sol, beber água e viver a vida confortável. Avançando para agora e ele está completamente perdendo a cabeça ao perceber que realmente se tornou o que desejava. Preso no caos de suas próprias raízes de folhagem, enraizado no solo, ele está fazendo a única coisa que pode, chorar e culpar Deus por ter ouvido seu desejo absurdo. Em um momento de epifania, ele se lembra daqueles jogos online onde os personagens nascem com um sistema sofisticado de níveis e seguem o caminho para se tornarem deuses com habilidades incríveis. Agora, ele se olha de lado, se perguntando onde diabos está sua notificação do sistema. Entre as plantas, ele começa a gritar no topo de suas folhas,
chamando o sistema como se fosse a última celebridade que tenta invocar. Enquanto o tempo passa, transformando dia em noite e a noite em dia, o cara se sente como uma piada sem graça, uma semana inteira chamando pelo sistema e nada. Ele é forçado a aceitar a dura realidade. Ele é apenas uma planta comum, não a reencarnação de uma planta carnívora e feroz. No lado positivo, ele percebe que não é apenas uma simples folha de grama, mas o lado negativo é que ele costumava ser um cara alto de 2 metros e agora ele é apenas uma humilde florzinha. Mas o lado positivo é que o solo em que ele acabou é de primeira qualidade, rico em nutrientes, perfumado e delicioso. Ele pode ser uma flor, mas pelo menos está florescendo com estilo. Mas há uma coisa que ele percebe: ele se vê cercado por plantas mais altas do que ele, e seus olhos se arregalam de descrença. Ele chama esses gigantes verdes para relaxarem e jogarem limpo, bloqueando todo o sol como um bando de valentões crescidos demais. Neste momento, ele volta no tempo, lembrando-se de uma cena semelhante na escola onde todos estavam à frente dele. Percebendo que ele tinha que fazer o próprio caminho, ele começa a se forçar nas flores gigantes, determinado a absorver toda aquela doce e brilhante luz. A luta é real, mas finalmente ele está se banhando sob o brilhante sol, tendo o dia de sua vida. De repente, seus olhos captam a silhueta de um animal, e conforme a cena se afasta, descobrimos que esse companheiro peludo é um cavalo selvagem. O cara está completamente animado em ver um cavalo selvagem, uma visão rara considerando que ele nunca teve a chance de visitar um zoológico em sua vida anterior. Seu rosto se ilumina até que a criatura gigante se aproxima, e ele começa a perder a compostura, temendo que esse companheiro herbívoro possa ter outros planos. O cara, antes simpático, agora parece uma cabra assustadora, um psíquico do próprio diabo. Justo quando nosso cara pensa que está acabado, surpreendentemente, a língua da cabra delicadamente pega a grama ao redor dele. Acontece que essa criatura está satisfeita apenas com um pequeno petisco. Nosso companheiro aterrorizado está experimentando as emoções conflitantes de uma morte iminente e o alívio atingindo simultaneamente. O medo de se tornar um lanche da cabra e a alegria de finalmente sair desse predicamento de planta. Ele está aliviado ao descobrir que só levou uma mordida, e parece que o peludo não tem gosto por flores. Mas justo quando ele pensa que está livre, este companheiro de 4 patas decide que é hora de fazer cocô. Para piorar ainda mais a situação, um monte de esterco fedorento se materializa bem na frente do nosso pequeno amigo Flor. Antes que ele pudesse sufocar até a morte pelo odor, ele se transforma em pedra, percebendo que é daí que vem os valores nutricionais do solo. A realização o atinge como uma tonelada de adubo. Ele cresceu além de absorver ecos de cavalo. Embora o solo preto tenha um sabor delicioso, terroso e palatável, é um momento arco-íris enquanto ele lida com o fato de que agora é um conhecedor de comer fezes. Enquanto damos uma olhada na cena agradável onde todas as flores estão florescendo, nosso pequeno amigo também floresceu. No entanto, enquanto ele balança suas folhas ao redor de sua boca, ele está perplexo com as coisas semelhantes a dentes no centro de sua boca. As flores vizinhas o olham de maneira estranha, e ele começa a se sentir como estranho nesse bairro verde. Finalmente, ele se olha no espelho, revelando que é uma das plantas mais feias neste mar de verdura. Agora ele está perdendo suas pétalas metafóricas, percebendo que se transformou em uma grande flor de boca aberta. Voltando aos dias de jogos retro do Nintendo com seus amigos, ele se lembra de jogar Super Mario e encontrar aquelas mesmas grandes plantas de boca aberta. Dionísio, em que não há mistério sobre por que as outras plantas o olham com desdém. Ele está se destacando como um monte de fezes de cachorro em um leito de ouro. Mas espere, ele está confuso sobre de onde veio essa coisa de espelho de repente. Ela desaparece no ar e então uma notificação soa, revelando que o hospedeiro detectado floresceu. Entrou na fase juvenil e interessantemente o sistema de flores agora está ativado automaticamente. Agora ele está animado e fumegando pelas narinas, estático por ver que o sistema que esperou finalmente chegou. No entanto, sua excitação dá um mergulho quando um personagem perturbador, uma reencarnação do que parece ser uma estranha combinação de um cara assustador e uma boneca, aparece. Esta revelação bizarra continua, que este personagem é agora o adorável companheiro do sistema de nosso amigo Flor. Dando uma olhada em seu cartão de perfil, o detalhe mais marcante é que ele é uma grande flor de boca aberta plantada em esterco de alpaca, uma mera galinha entre as flores. Sua mandíbula praticamente atinge o chão, percebendo que ele é apenas uma planta comum e, para piorar as coisas, ele é plantado em esterco de alpaca. Outra janela toca, revelando que ele ganhou um ponto de evolução por se bronzear por 1 minuto, outro ponto por se bronzear adicionalmente, um ponto por absorver umidade do solo e um ponto por absorver minerais do solo. O cara é pego desprevenido, mas seu humor dá uma guinada de 180 graus quando ele percebe que esses pontos de evolução podem ser usados para melhorar e aprimorar a si mesmo. A cereja no bolo é que eles estão se acumulando sem nenhum esforço real. De repente, ser uma flor não parece tão ruim afinal de contas. Enquanto absorve todos esses doces pontos de evolução, nosso amigo Flor está nas nuvens, irradiando uma explosão de arrogância que deixa as flores próximas um pouco incomodadas. Ele sente como se tivesse acabado de tropeçar no código de trapaça da vida. O companheiro sinistro interrompe mais uma vez, orgulhosamente cutucando o nariz, perguntando se o prota finalmente percebe o quão forte ele é. Para acrescentar a revelação, ele anuncia que nossa flor adquiriu 100 pontos de evolução e oferece a escolha de melhorar uma das 6 partes centrais: caule, folhas, raízes, frutos ou sementes. Sem hesitação, meu cara aposta tudo na força, escolhendo aprimorar seu caule, sonhando em ser alto e glorioso. De repente,
uma abelha com uma atitude afiada começa a zumbir ao seu redor. Casualmente, em um tom de desânimo, ele pede educadamente à abelha para não picá-lo, mas o inseto persistente continua zumbindo ao redor. A frustração toma conta dele, e ele começa a ferver, balançando suas raízes para enviar a mosca em outra direção, gritando que ele não possui néctar. Como o destino queria, a abelha decide que é hora de mergulhar dentro de sua boca. Seus olhos se arregalam de descrença, e ele começa a perder o controle porque em seus 17 anos miseráveis de vida, ele nunca comeu comida crua, muito menos uma vespa combativa. Antes que ele pudesse retirar a abelha de sua boca, ela mergulha mais fundo e se aloja em sua barriga. Surpreendentemente, ele começa a sentir que a abelha não tem um gosto estranho. Na verdade, ele gosta. Assim como gostou do sabor do solo, o companheiro sinistro interrompe mais uma vez, desta vez segurando uma caixa de tesouro. Ele parabeniza nosso cara por completar o primeiro desvio e entrega a ele um baú de tesouro de caixa cega que requer incríveis 10.000 pontos de evolução para abrir. Uma janela do sistema aparece, revelando que devorar criaturas vivas permite ao hospedeiro obter um baú de tesouro de caixa cega usando um certo número de pontos de evolução para abri-lo, podendo resultar em recompensas aleatórias como um grande número de pontos de evolução ou a fusão de genes de plantas. Nosso cara acha a ideia intrigante, adquirindo qualquer coisa apenas devorando. O companheiro estranho salta no ar e abre o baú do tesouro, revelando um gene de vinha e a parte de fusão sendo caule. Agora vem a parte da fusão. Nosso amigo desavisado, imaginando se transformando em um lendário monstro tentáculo, olha para a tela como se estivesse decodificando uma mensagem secreta. Sem muita reflexão, ele ordena ao sistema que prossiga com a fusão. Uma luz verde começa a cintilar ao seu redor, sinalizando a ocorrência de um milagre. O sistema parabeniza o garoto por fundir com sucesso o gene da videira. Agora, nosso amigo se tornou ainda mais incrível, com olhos cintilantes e confiança recém-descoberta. O sistema revela que ele pode transformar seu caule em vinhas grossas, usá-las para chicotear oponentes ou prendê-los no lugar. Esta atualização não apenas fortaleceu sua força, mas também aumentou sua arrogância para 1 milhão de pontos. Finalmente, suas raízes estão flutuando como ginastas campeãs, deixando as outras flores maravilhadas ao testemunharem este excêntrico pairando graciosamente com suas raízes tremulantes no ar. Agora ele está todo empolgado com suas novas habilidades, com visões de futuras batalhas em sua cabeça, imaginando criar túneis de vinha para atacar surpreendentemente os oponentes. Ele está particularmente entusiasmado com a ideia de agarrar aquelas bestas espinhosas na próxima vez que aparecerem, planejando humilhá-las até o âmago. Enquanto ele está se regozijando em sua glória botânica, sua atenção é mais uma vez capturada por uma voz zumbindo ressoante, e a outra vespa. Ele então começa a voar, elevando suas raízes ao ar rapidamente na tentativa de pegar a abelha com suas raízes marrons cintilantes de verde. E ele chama essa técnica vistosa de chicote relâmpago, mas parece que a abelha quer fazer uma piada com ele, pairando a poucos centímetros de distância de suas raízes mortais, que atingiram sua extensão máxima. Agora ele começa a suar, percebendo que seus braços são curtos demais para alcançar aquele inseto travesso. Depois deste momento de humilhação, nosso cara decide retirar suas raízes e apenas deixar as abelhas se aproximarem. Ao olharmos mais de perto para o rosto da abelha, parece que este pequeno encrenqueiro está praticamente rolando no chão de tanto rir do estado capaz do cara. Mas você sabe, nosso cara pensa que é o Einstein do mundo botânico, esperando o momento perfeito para pegar aquela abelha como um ninja. E lá vai ele, liberando seu chicote relâmpago com toda a confiança de um super-herói. No entanto, antes que suas raízes pudessem alcançar a abelha, o danadinho já havia sido agarrado por outra pessoa. Nosso cara fica completamente chocado, parado lá como se tivesse acabado de testemunhar uma reviravolta em um documentário de natureza bizarro. Entra o Gecko, segurando a abelha na boca e sorrindo como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Para irritar ainda mais nosso cara, o Gecko está praticamente fazendo uma dança da vitória com o lanche roubado. Mas nosso prota não está aceitando essa bobagem de roubo de lanche. Alimentado por uma fúria ardente, ele lança suas raízes no ar novamente e agarra o lagarto pela cauda. Agora, a pobre criatura está suando em bicas, agarrando-se ao chão, percebendo que está prestes a levar uma surra botânica. Mas nosso prota está furioso, não está deixando o Gecko escapar, especialmente depois que sua comida foi roubada. Em uma reviravolta hilária dos acontecimentos, a cauda do Gecko se parte ao meio quando as raízes de nosso cara se recolhem, acertando diretamente sua própria boca. O pobre Gecko está correndo por sua vida, e no meio dessa confusão, nosso cara finalmente lembra que essas criaturas rastejantes têm caudas destacáveis em suas mangas. Ignorando isso, ele se diz que é melhor do que nada e joga casualmente a cauda do Gecko em sua boca, pronto para saborear o gosto deste deleite incomum. No entanto, para sua decepção, nada acontece. Ele está praticamente se sentindo um pouco triste agora, percebendo que o sistema nem sequer lhe deu algumas dicas. Parece que ele só pode conseguir a recompensa do baú consumindo criaturas vivas completas. Coçando a cabeça, ele se pergunta por que há tão poucos insetos por perto, nem mesmo uma única mosca de cabeça verde, mas há montes de esterco espalhados por aí. Então,
Depois de passar mais uma semana, ele finalmente coloca as mãos em um pequeno besouro rastejante. Sem pensar duas vezes, ele o joga casualmente em sua boca. Antes de continuar, quero fazer um pedido especial a vocês. Estou contando com a sua ajuda para levar o Tio Otaku até 1000 inscritos e finalmente alcançar a tão sonhada monetização. Isso vai permitir que eu melhore tanto a qualidade quanto a frequência dos vídeos no canal. Agradeço imensamente por cada um de vocês que contribuir nessa jornada. Todos serão mais que inscritos. Serão parte fundamental do meu Isekai. Como se fosse um lanche crocante. Assim que o besouro pousa em sua barriga, um baú se materializa. Mais um daqueles que, é claro, requer mais 10.000 pontos para ser aberto. O cara começa a tossir o besouro que acabará de comer, pois percebe que era um besouro do esterco, não o tipo regular. Agora ele está lamentando seu destino, chorando por ter nascido sobre uma pilha de esterco. Independentemente disso, ele ordena ao sistema que abra o baú. O cara do sistema aparece, parabenizando nosso amigo por marcar 20.000 pontos de evolução. Enquanto isso, o lagarto tímido está de volta, rastejando casualmente pelo território de nosso cara. Vendo uma oportunidade, ele prepara seu chicote relâmpago determinado a pegar essa criatura pequena como lanche, com todo o estilo de um ninja botânico. Ele lança suas raízes com toda a sua força. Mas espere, há outro ataque vindo de outra direção. Um lampejo de lagarto atravessa ambos os ataques, e conforme a cena muda, vemos um sapo tentando pegar o lanche de nosso amigo. Ao ampliarmos a cena, obtemos a imagem completa. Este sapo é praticamente do tamanho de um dinossauro em comparação com o nosso jovem rapaz das flores. Imediatamente, o sapo gigante se lança pelo ar em direção ao nosso cara, que está gritando com a boca aberta de terror, olhando para esta ameaça colossal. Aqui é onde ele percebe que este sapo estava apenas perseguindo o lagarto há pouco tempo e agora decidiu mirar nele de repente. Então, com energia de super-herói, ele chicoteia o sapo como um profissional, fazendo com que a criatura gigante caia ao chão. O sapo recupera o equilíbrio, sinalizando que o confronto está prestes a começar. Nosso pequeno rapaz das flores contra o sapo gigante. Imperturbável, ele continua espancando o sapo com suas raízes para todos os lados. No entanto, o sapo retaliou usando sua língua comprida para agarrar nosso cara, tentando arrancá-lo do chão. A cada momento que passa, o sapo aperta sua presa, e nosso cara percebe que o sapo está tentando arrancá-lo do chão. Neste ponto, o cara está gemendo de dor enquanto é arrancado do chão. Ele percebe que, em sua vida passada, costumava descontar sua raiva nas flores selvagens dos campos, e agora está sentindo a dor que elas podem ter experimentado. É como um castigo kármico dos céus botânicos. Quando está quase fora do chão, ele nota algo mais. Há esse lagarto rondando acima do sapo, aparentemente despreocupado. Ao olhar mais de perto, o lagarto está praticamente dizendo para nosso cara permanecer em silêncio. Com a boca aberta e descrença, nosso cara se pergunta se todos os animais aqui têm uma inteligência tão alta. De repente, o lagarto se lança pelo ar, posicionando-se diretamente acima do sapo. Ele abre a mandíbula, revelando pequenos dentes, mais afiados e mortais, e morde os olhos do sapo, fazendo com que ele se afaste em uma dor absurda, caindo de volta ao chão e criando uma nuvem de poeira em seu rastro. Nosso cara finalmente respira aliviado e agora o jogo virou. Ele faz uso de suas raízes e imediatamente agarra o sapo, que está desprevenido na intervenção caótica do lagarto. E assim ele pega este maldito sapo e começa a batê-lo para lá e para cá como se não fosse grande coisa. Ele está descontando toda a sua vingança neste sapo, fazendo sentir o mesmo medo da morte que nosso prota passou. Neste ponto, o sapo está meio morto, literalmente inconsciente, e ele deixa o sapo no chão com um grande barulho. Mas há outra surpresa reservada para nosso cara. Este sapo, após levar a surra da sua vida, está tentando fugir. Nosso cara imediatamente estende suas raízes para agarrá-lo mais uma vez, mas o sapo já está fora do seu alcance. Ele está bastante furioso, totalmente irritado com a visão do sapo escapando a poucos centímetros de ser o snap delicioso que poderia ter mudado o jogo para ele. De qualquer forma, ele está agora se sentindo triste porque sabe que esta é a realidade que ele tem que enfrentar. Ele percebe que ser uma flor é difícil, onde o universo está fazendo seu melhor para acabar com sua existência florística. Então, enquanto nosso cara estava passando por uma crise existencial, o lagarto se aproxima dele. Meu prota, claramente não querendo um lagarto na jogada, pergunta se ele está aqui para pedir perdão, já que foi ele quem trouxe o sapo aqui. De repente, o lagarto pega um monte de esterco em suas mãos e começa a colocá-lo nas raízes do nosso cara. Neste ponto, o cara está chocado mais uma vez ao ver que este pequeno traquina é realmente bastante inteligente. Ele até sabe sobre toda a fotossíntese e tudo mais. Agora, o lagarto lhe dá um sorriso encantador e um gesto de gratidão, enquanto nosso prota está ocupado sorrindo maliciosamente, claramente abrigando mais intenções contra este pequeno sujeito. Enquanto o lagarto está fazendo uma dança feliz depois de ter feito um amigo, o cara percebe que este lagarto parece entender suas palavras, e, caramba,
Ele até entende como usar o ambiente contra os inimigos e ajudar a flor a se reparar. No meio dessa confusão linguística, nosso cara está pensando se está conversando em língua humana, flor ou animal. O lagarto, com seu silêncio críptico, o deixa perplexo. Ele suspira em desapontamento, pensando que finalmente encontrou um companheiro para jogar conversa fora, apenas para vê-lo se afastar sem nem mesmo um adeus. Mas espere um pouco. Enquanto ele fecha os olhos, ele percebe o lagarto fazendo algo sorrateiro. Ele está em uma missão de caça a insetos. O lagarto volta com a boca cheia de criaturas crocantes e estende a língua na direção do nosso cara, que agora está em pânico total, se perguntando o que diabos está acontecendo em meio às suas reclamações sobre a saliva da aranha. O lagarto está tipo, cara, só experimenta este inseto. E nosso herói, meio devagar para entender, precisa de uma séria orientação para entender a dica. Bem, nosso cara agora está preso no dilema de ser oferecido um besouro da boca de um lagarto, e a confusão é palpável. O lagarto, em sua doce inocência, está totalmente afim deste ato de generosidade, enquanto nosso herói idiota ainda está tentando entender a absurdidade da situação com emoções misturadas. Ele pega o besouro hesitante e o joga em sua boca como um campeão da temporada. Acho que quando a vida te transforma em uma flor e um lagarto oferece um inseto, você simplesmente aceita. Então, o boneco assustador simplesmente não para de oferecer baús como um apresentador de programa de TV que nunca tira férias. Enquanto isso, nosso amigo Flor decide trazer seu novo amigo lagarto para o processo de tomada de decisão. Você quase consegue ouvir o boneco assustador resmungando ao fundo, pensando que tipo de bobagem é essa, enquanto o lagarto olha de volta, em branco, como se estivesse contemplando o significado da vida enquanto mastiga casualmente insetos. Nosso amigo Flor, talvez percebendo que está lidando com um companheiro um pouco menos sofisticado, simplifica as coisas com uma pergunta de sim ou não. O lagarto responde com um aceno, não uma dança elaborada, apenas um simples sim. Finalmente, com o endosso do lagarto, o prota diz para este boneco assustador voltar ao trabalho. Baby, e o que nosso cara lancha? Um gene de planta de classe B, hora de fundir o bad boy no caule. O sistema, provavelmente parecendo um pouco chateado com a inclusão do lagarto nesta decisão, lança alguns detalhes sobre esta planta trepadeira. Caules lenhosos ou gordurosos. Bem, essa é uma combinação interessante. O cara, agora energizado com entusiasmo, aperta o botão de fusão como se fosse o herói de um videogame prestes a subir de nível. Além disso, dá um tapinha nas costas para seu novo amigo lagarto. A energia verde começa a brilhar ao redor dele, fazendo nosso cara parecer que está recebendo um upgrade alimentado por fotossíntese. O sistema o aplaude por conseguir fundir esse gene de cipó direito no caule. Agora ele está dando um pouco de chilique. Suas raízes não obtiveram o tamanho desejado. Ele está olhando para o sistema com uma expressão que diz, sério, é isso melhor que você pode fazer? Mas nosso amigo sinistro do sistema, impassível e provavelmente cutucando o nariz novamente, explica que não há atalhos no mundo das plantas em evolução. O cara parece pouco impressionado, mas você sabe, discutir com uma boneca sinistra pode não ser o melhor uso de sua energia fotossintética. De qualquer forma, ele muda de marcha, vira-se para seu amigo lagarto com um sorriso radiante e começa a apreciar o movimento genial do pequeno lagarto, dando-lhe um lanche de insetos e ajudando a afastar o grande valentão sapo. Agora, com o charme aumentado ao máximo, ele está oferecendo um acordo. Você arranha minhas costas metafóricas pegando insetos para mim, e eu serei seu herói fotossintetizante verde sempre que o perigo aparecer. Ele está tramando alguns esquemas verdes inteligentes, percebendo que ter um parceiro móvel como o pequeno amarelo pegando insetos para ele pode acelerar seu jogo de evolução. E parece que esse pequeno sujeito está entendendo o plano, mesmo que ainda não esteja totalmente convencido. Nosso amigo Flor inventa uma historinha, vendendo a ideia de que quanto mais rápido ele evoluir, mais proteção ele pode fornecer. É um pouco difícil de convencer. Tempos desesperados pedem medidas desesperadas. Eventualmente, o pequeno amarelo concorda relutantemente, provavelmente percebendo que não tem muitas outras opções. Com isso resolvido, nosso cara batiza seu novo amigo de Pequeno Amarelo, um nome adequado considerando a paleta de cores do lagarto. Mas o lagarto não parece muito animado com isso. Mas o prota não está aceitando isso. Ele responde ao Pequeno Amarelo que não é culpa dele ter uma aparência de cocô. Agora a boneca sinistra entra na cena, agitando sua varinha mágica como se estivesse lançando feitiços para todos os lados, com outra rodada de show de luz verde e nosso garoto se sentindo reforçado novamente. Mas ele tem perguntas, principalmente sobre como ele vai cuspir o canjer sem cortar a garganta no processo. A boneca sinistra tem todas as respostas, garantindo a ele que não será uma situação de corte de garganta. Tudo que ele tem que fazer é abrir bem a boca, fazer um som de ânsia e, voi lá, sai o canjer, assim como escolher o nariz. Então, nosso cara estica a língua, que já é uma visão para os olhos. Então ele abre a boca ainda mais, e no próximo momento ele está cuspindo essas bolas geladas em todas as direções. Ele admite que não é uma dor de cortar a garganta, mas ainda dói pra caramba. Mas essa boneca sinistra, sendo o sujeito tranquilo que é, casualmente ignora sua preocupação, deixando cair um pouco de sabedoria como, grandes poderes vêm com um custo, cara. Então, só para dar um ar de diversão, sugere dar uma chance ao poder do canjer. Por que não, né? Agora ele está todo intrigado com essas bolas de cacto que parecem surpreendentemente mortais. Ele está ponderando se agarrá-las seria como um high five doloroso da natureza. Então, ele decide se arriscar, agarra uma e, para sua agradável surpresa, elas não doem nem um pouco.
E tudo graças ao baú, porque seus cipós ficaram resistentes e grossos após uma pequena atualização. Agora ele está todo empolgado para liberar seu lado furioso e bem na hora uma ideia ousada o atinge. Ele se vira para seu amigo lagarto e diz para ele segurar esta folha seca e instrui-o a ficar a uma distância segura. O pequeno sujeito, com uma expressão perplexa, pega a folha, sem se preocupar em questionar os motivos do bobão. Com um pouco de relutância e dúvidas persistentes, ele pega a folha, pensando que este cara deve estar tramando algo louco, mas o proto tranquiliza. Pare de resmungar por aí. Não estou aqui para machucar ou enganar você. Com certeza, o pequeno cara fica lá com a folha na mão. Agora, com loucura estampada em seu rosto, ele se prepara para lançar um chicote mortal no pequeno sujeito. Ele lança a bola tipo cacto em direção ao nosso cara com pura força. Por outro lado, o pequeno lagarto está segurando a folha com prazer, como se estivesse se divertindo muito. Mas, para sua surpresa, em vez da bola de cacto atingir a folha, ela acerta diretamente em seu rabo. O pequeno fica surpreso e se vira apenas para descobrir que seu rabo está agora em pedaços. Enquanto isso, meu amigo tenta agir com naturalidade, pedindo desculpas e admitindo seu erro, enquanto diz que não foi intencional. O pobre lagarto fica completamente sem palavras, lançando um olhar lateral para o nosso cara que diz: cara, você tem o que é preciso para não ser um tapado? Agora, nosso amigo Flor está ainda mais furioso, as chamas da raiva o envolvendo. Ele exige uma explicação do lagarto, perguntando por que o olhar de desprezo. Talvez ele esteja tentando agir superior ou algo assim para provar seu valor. Este idiota decide lançar outro lote de bolas de cacto em direção ao pequeno amigo. Não apenas uma, mas várias. Finalmente, uma das bolas de cacto consegue perfurar uma das folhas, mas para desespero do nosso cara, nenhuma delas atinge aquela folha seca que o pequeno lagarto estava segurando. Neste ponto, o pequeno está seriamente questionando suas escolhas de vida, se perguntando por que ele já fez amizade com essa flor idiota. Neste momento, nosso amigo Flor sente uma pontada de humilhação, percebendo que nenhuma bola de cacto atingiu o alvo, mas sendo otimista que é, ele se tranquiliza. Está tudo bem, com prática diligente eu vou melhorar com certeza. Avançamos alguns dias e a primeira coisa que testemunhamos é o companheiro lagarto pegando insetos com sua língua fedorenta como se fosse a coisa mais simples do mundo. Agora ele passou para abrir uma árvore seca e despejar água do caule oco da árvore em uma tigela que ele segura em suas pequenas mãos pegajosas. Com a tigela segura, ele começa a correr. Enquanto isso, nosso cara está casualmente beliscando besouros de esterco, agindo como se fosse apenas mais um dia no reino das plantas. Ele percebe que está esperando ansiosamente pela chegada do pequeno para saborear algumas delícias saborosas. Assim que ele está ponderando sobre o paradeiro do lagarto, algo chama sua atenção. Ele se vira para ver o pequeno descendo em sua direção, com a tigela na mão, como um pequeno servo obediente. Vendo o pequeno travesso segurando aquela tigela, ele começa a sentir uma pontada de deleite. É um momento alegre para ele, percebendo que o lagarto aprendeu rápido, agora usando uma tigela para água em vez de sua rotina anterior de cuspir água. Agora, sorvendo a água deliciosa, ele se sente completamente satisfeito, e o pequeno lagarto igualmente encantado está se deliciando com a alegria do nosso prota. Ele também está casualmente bebendo de uma tigela de água. Ele se inclina para trás, dá um momento e aprecia a felicidade de ser alimentado pela mão de seu pequeno companheiro reptiliano. Ele sorri e admite: esta é a vida relaxada que eu sempre sonhei, onde meu amigo lagarto é meu mordomo pessoal e assistente de hidratação. Sentindo-se brincalhão e excêntrico, nosso cara decide retomar sua prática de tiro. No entanto, sua mira ainda é tão confiável quanto uma promessa política. Em vez de atingir as folhas, seus tiros passam perigosamente perto do pequeno lagarto, que está tentando desesperadamente segurar essas folhas secas firmes. Outro bombardeio de bolas de cacto cai, mas nenhuma atinge o alvo. O cara casualmente ignora sua incompetência, devora mais um lanche de insetos e casualmente menciona ao seu amigo lagarto: tudo bem, companheiro, a prática torna o homem melhor, e eu tenho toda a minha vida para praticar. Enquanto ordena a seu companheiro para recolher as bolas de cacto espalhadas, eles percebem alguém os observando furtivamente, e eis que o grande sapo está de volta em ação. Enquanto o pequeno recolhe casualmente as bolas de cacto, o sapo se prepara para se aproximar dele. Nosso cara, em pânico, grita o mais alto que pode, avisando seu amigo amarelo para olhar para trás. Infelizmente, o sapo faz uso de sua longa e fedorenta língua e agarra rapidamente o inocente lagarto, que está segurando inocentemente as bolas de cacto. Chocantemente, o sapo retrai sua língua junto com a deliciosa iguaria que acabou de pegar, e assim, os escritores encerram o desaparecimento deste pequeno soldado sob a barriga do sapo. Os olhos do amante da flor se alargam em descrença. Neste ponto, ele está fervendo de raiva e frustração. Seus olhos quase saltam de fúria pura. É seguro dizer que o sapo acabou de pisar no último nervo do cara. Agora, estamos dando uma olhada dentro da garganta viscosa do sapo, onde nosso pequeno amigo surpreendentemente ainda está vivo. Suando frio, ele está tremendo de medo, antecipando um mergulho no abismo ácido da garganta do sapo. De repente, uma lâmpada acende em seu minúsculo cérebro de lagarto e ele imediatamente começa a colocar estrategicamente essas bolas de cacto ao redor da garganta viscosa do sapo. O sapo, sentindo algo suspeito acontecendo em sua garganta, começa a suar. Ele grita de dor e começa a cuspir toneladas de vezes. Eventualmente, o sapo vomita este pequeno bicho assustado que acabou de emergir das profundezas do inferno literalmente. Agora, a boca do idiota flor
está aberta, ponderando por que o sapo decidiu cuspir seu companheiro. Será que é porque ele tem gosto ruim? É realmente um quebra-cabeça para o mestre Flor. O pequeno lagarto corre de volta em seus pequenos pés e o sapo dá um olhar semelhante à medusa, lançando-se no ar com a boca bem aberta. Agora, este cara está absolutamente furioso com a audácia do sapo em atacar seus subordinados novamente. Ele jura que este sapo desgraçado não sairá vivo e lança suas raízes grossas em direção ao sapo com determinação. Mas o sapo pisa no freio imediatamente, agarrando já as raízes do cara sob seus pés gigantescos em retaliação, fazendo uso de sua própria língua, enviando-a a toda velocidade. No entanto, algo está errado e o sapo parece estressado. À medida que a cena se afasta, vemos que a língua do sapo atingiu seu limite elástico. Parece que nosso prota teve alguns aprimoramentos desde sua última confrontação e está bem preparado para este momento. Neste ponto, nosso amigo das flores está sorrindo como um maníaco, questionando a audácia do sapo de tentar o mesmo truque 2 vezes. Ele pergunta zombeteiramente ao sapo se ele está lento em perceber os aprimoramentos, deixando claro que agora ele tem vinhas mais longas. As raízes começam a agarrar o sapo firmemente com raízes mais grossas e fortes. Ele começa a arrastar o sapo para mais perto de si mesmo. O sapo está suando frio, praticamente implorando ao nosso maníaco para parar essa loucura. Mas não há misericórdia no cardápio e nosso prota garante de dar ao sapo o pior de sua vida. Ele começa a esmagá-lo para a esquerda e para a direita, como se não houvesse amanhã. O sapo finalmente percebe que está acabado. Mais uma vez ele está sorrindo como um maníaco, segurando o sapo no ar, deixando claro que não há escapatória. Mesmo que o sapo finja estar morto, o destino do sapo está selado enquanto o sapo espancado paira no ar. O prota decide apimentar as coisas e joga um problema de matemática para ele. Ele pergunta se você cospe 5 bolas de cacto todos os dias. Então quantos cactos suas bolas você terá cuspido no total depois de 10 dias? O sapo permanece em silêncio, completamente perplexo com o que este maníaco está falando. Em resposta, nosso prota aperta ainda mais o sapo com suas raízes, fazendo com que o sapo grite de agonia. Mas ele está se divertindo muito e esmaga o sapo alegremente em uma pilha de bolas de cacto. Sim, dói. Mas é assim que o escritor decide encenar seu destino. Agora ele está ainda mais animado. Seus olhos estão brilhando como se estivesse prestes a enlouquecer com seu ultra instinto. Então, para dar um toque especial, ele joga o sapo amante de cacto no mar de bolas de cacto. E, claro, não nos esqueçamos do nosso pequeno amigo. Os detritos estão espirrando para todos os lados. As bolas de cacto estão voando pelo ar e, em meio a todo esse caos, o pequeno amigo fica absolutamente aterrorizado ao testemunhar uma luta no nível de Goku versus Vegeta. Mantendo o sapo suspenso no ar, ele casualmente pergunta se o sapo não sente vontade de voltar desta vez, sentindo-se confiante consigo mesmo. Ele admira como lidou com este grande lagarto com facilidade, dando crédito às suas bolas de cacto por tornar tudo possível. Entrando no espírito, ele joga uma parte do sapo em direção ao nosso amiguinho lagarto, encorajando seu amigo a se juntar ao banquete. Sem hesitar, o lagarto avança na suculenta peça de carne. Nosso amigo das flores acha surpreendentemente saboroso também. E no meio da vitória, ele se pergunta se o sistema lhe dará um bônus por comer separadamente, considerando que ele não recebeu um bônus por devorar a cauda de seu amiguinho antes. De repente, outro baú materializa do nada, deixando a boca assustadora da boneca perplexa com a visão inesperada. Por outro lado, nosso amigo das flores está nas nuvens ao ver não um, não 2, mas 3 baús. É como se o destino finalmente tivesse decidido lhe dar a mão. Seus olhos começam a brilhar com a perspectiva de ter uma sorte extremamente pesada, pois ele recebeu 3 baús apenas comendo pequenos pedaços. No entanto, a boneca assustadora tenta minimizar a sorte do nosso cara. Por que não? Isso deixa nosso prota furioso. Ele começa a questionar a boneca, exigindo saber o que ela está tentando alcançar e por que de repente está com ciúmes de seu mestre. De repente, alguns momentos depois, encontramos os dois rolando no chão, suas barrigas cheias a ponto de quase vomitar depois de devorar o sapo. No entanto, o cara está furioso com a visão de que a boneca esquisita estava certa. Mesmo depois de comer até o ponto de sua barriga estourar, ele ainda não conseguiu outro baú. Agora, nosso cara está furioso com a visão de que a boneca esquisita estava certa. Mesmo depois de comer até o ponto de sua barriga estourar, ele ainda não conseguiu outro baú. A boneca, sem se importar, atribui isso ao problema de sorte dele, ignorando qualquer conexão com o sistema. Nosso cara tenta manter a calma, dizendo que não tem interesse em abrir caixas agora, porque ainda há muito para comer, mas sua preocupação aumenta ao perceber que deixar aquele pedaço grande de carne jogado vai atrair carnívoros. Neste momento, seus olhos começam a brilhar e uma lâmpada se acende em sua mente com uma ideia louca. A ideia selvagem que surge em sua mente envolve enterrar o sapo no chão para transformá-lo em adubo orgânico. Ao fazermos uma viagem ao seu passado, vemos sua mãe enterrando peixes perto de uma árvore. Sendo o palhaço que é, ele sempre perguntava à mãe por que ela estava enterrando os peixes ali. Sua mãe revela que os micro-organismos no solo irão decompor o corpo do peixe em dióxido de carbono, água e sal inorgânico. Uma lâmpada se acende em sua mente quando ele percebe que o mesmo princípio se aplica aqui. Essas substâncias podem ser absorvidas e utilizadas pela árvore frutífera, tornando a árvore mais exuberante e os frutos ainda mais saborosos. Mas aqui vem o verdadeiro ponto-chave. O maior desafio ainda está iminente. Seu humor toma um rumo reflexivo enquanto ele percebe que suas raízes podem precisar de um pequeno impulso para cavar fundo
fundo no solo. Agora, ele está claro sobre uma coisa. Ele pode envolver ferramentas com as vinhas para cavar o solo. A chave, no entanto, é encontrar ferramentas adequadas. Ele começa a se perguntar onde pode encontrar pás, enxadas e outros equipamentos necessários. Certamente ele não os encontrará jogados ao redor neste cenário convencional. Então ele se volta para seu pequeno amigo e o instrui a encontrar galhos grossos e pedras finas e planas. Nosso pequeno amigo, todo animado com os comandos, mergulha de cabeça na missão e deixa o confuso prota floreado arranhando suas pétalas por não dizer a ele para onde está indo. Enquanto passeia, ele finalmente encontra alguns gravetos e uma pedra. Fale sobre a caixa de ferramentas da natureza. Agora ele está radiante, pensando que sua primeira tarefa é praticamente um passeio no parque. Mas, quando ele orgulhosamente apresenta suas descobertas ao seu amigo floreado, em vez de um tapinha na folha, ele leva uma bronca. Aparentemente, esses galhos são muito finos. Estão praticamente quebrando com um simples toque. A decepção de nossos amigos floridos é compreensível. O solo exige robustez e galhos finos simplesmente não servirão. Neste ponto, o amigo lagarto perplexo está encarando a bagunça que fez, perguntando-se por que as coisas que trouxe parecem ter passado por um liquidificador. Com a energia do Flash, ele corre na direção oposta, determinado a acertar esta tarefa. Na primeira rodada, ele traz um pedaço de capim de cauda de cachorro, não exatamente o material de construção dos mitos. Na segunda rodada, ele orgulhosamente volta com o que pensa ser uma pedra legal, mas é literalmente um pedaço de cocô. Agora ele está ofegante como se tivesse acabado de correr uma maratona até a lua e de volta. Na terceira tentativa, ele finalmente consegue arrastar um tronco de árvore maciço, deixando nosso amigo florido de boca aberta em choque. Agora eles estão a todo vapor, cavando no solo como verdadeiros campeões. Cada som de escavação ressoa com a determinação de dois camaradas improváveis em uma missão. No meio da escavação, vislumbramos o céu azul, porque até a escavação intensa precisa de um toque de beleza cênica. Finalmente, eles conseguem o truque. Um buraco completo está agora à sua disposição. Ambos estão ofegantes e agora é hora de arrastar o sapo para o buraco que conquistaram com tanto esforço. Então, nosso pequeno amigo lagarto entra em ação. Agarra o sapo com a boca e começa a empurrar. Depois de conseguir colocar o sapo no buraco e cobri-lo com terra, o pequeno começa uma rotina de saltos no barro curvo, tentando deixá-lo tão plano quanto uma panqueca. Enquanto isso, o amigo Flor, canalizando seu detetive interior, cheira em volta em busca do cheiro de sangue. Surpreendentemente, desapareceu, eliminando a ameaça iminente de atrair carnívoros. Em seu momento de autorreflexão, ele percebe que nada selvagem está acontecendo, é apenas o ponto de costume ganhando impaciência. A impaciência se insinua e ele percebe que talvez precise relaxar, pois leva tempo para os micro-organismos fazerem sua mágica no corpo do sapo. Com esse mistério em parte resolvido, de repente ele se lembra dos 3 baús que adquiriu e é hora do tesouro, porque ele nem mesmo abriu esses bebês ainda. Então, como um anjo, aquele doido assustador faz sua aparição nauseante e pergunta ao seu mestre se ele gostaria de abrir os 3 baús agora. Com todo o seu charme assustador, ele adiciona uma camada extra de charme inquietante à cena toda. O mestre, não a tomar decisões sozinho, se volta para seu pequeno amigo lagarto para obter uma opinião. Ele pede ao pequeno réptil para escolher um número de 1 a 3. O pequeno sobrecarregado com fofura pia 2. Com isso esclarecido, o cara se volta para a boneca de barro, dá um aceno e ordena que ela abra o segundo baú. Eis que dentro está o gene espinho da planta de classificação B. Este cara pode ser fundido diretamente no caule e o sistema pede ansiosamente permissão para fazê-lo. Nosso prota está nas nuvens, rindo de todo o coração e dando tapinhas em seu pequeno psíquico pela sorte incrível. Claro que ele concorda com o processo de fusão. Então, o doidão assustador puxa a vara mágica de seu traseiro e começa a trabalhar em seus encantamentos e assim, nosso prota está parecendo todo durão com espinhos brotando ao seu redor. Quem diria que abrir baús poderia fazer de você a flor mais legal do jardim? Agora nosso prota está sorrindo como um campeão, ostentando essas raízes aterrorizantes equipadas com espinhos mortais. Mais uma vez, ambos os baús se abrem. Para piorar a situação, ele só recebe pontos de evolução deles. Ele suspira desapontado com a abominação das recompensas, mas na tentativa de levantar o ânimo, ele se tranquiliza lembrando que seu amiguinho ainda é mais sortudo que ele. Afinal, ele havia aberto 10 caixas cegas antes e não tinha conseguido absolutamente nada delas nos últimos dias. A vida para nosso amigo florido deu uma guinada para melhor com bolas de cactos, videiras estrangeiras, flechas quebradas e esporas de ossos. Ele está começando a pensar que ser uma planta não é tão ruim quanto ele pensava inicialmente. Na próxima cena, no meio da vegetação luxuriante do campo, pegamos nosso cara gritando para o pequeno correr mais rápido. Quando a cena se amplia, descobrimos que o pequeno está em apuros, sendo perseguido por um horrível sapo gigante. Pensando rápido, o sujeito lança o sapo para dentro de seu raio de ação e parte para o ataque com suas vinhas de espinhos. Ele as libera em direção ao sapo, agarrando-o com firmeza e deixando a criatura gemendo de dor. Com habilidade, ele esmaga o sapo no chão com tanta força que detritos se espalham por toda parte. Após esse confronto intenso, é hora do banquete de carne. Ambos partem para um festim como se não houvesse amanhã.
saboreando a carne deliciosa do sapo como parte da rotina habitual. O sujeito assustador aparece novamente com mais algumas caixas cegas, deixando o amigo florido, que está saboreando a carne do sapo, ainda mais feliz. Depois de finalmente devorar o sapo e encher a barriga, ele arrota satisfatoriamente enquanto o lagarto está praticamente rolando pelo chão depois de se empanturrar. O amigo florido, de bom humor, avista 5 baús com uma única caçada. Ele decide começar a abri-los, começando pelo do meio. Em sua primeira tentativa, ele revela um gene de batata doce de classificação B. Agora, enquanto o sujeito observa pela janela para ver onde isso pode ser usado, o sistema pergunta ansiosamente se ele quer fundi-lo, mas parece que nosso cara ainda está confuso. Depois de dar uma boa olhada em seu perfil, ele prontamente pergunta ao sistema sobre o que exatamente essa coisa de batata doce faz. É aqui que o boneco sinistro entra com sua palestra não solicitada. Segundo o Senhor Sinistro, enterrar restos de comida no solo para decompor em adubo orgânico não só é demorado, mas também um método ineficiente. Em vez disso, ele sugere fundir o gene da batata doce, alegando que isso converterá rapidamente os alimentos e nutrientes armazenados nas raízes da madeira. Com um brilho agradável nos olhos, ele concorda entusiasticamente com a fusão. Então, a aura verde começa a cintilar ao seu redor, indicando um sério fortalecimento em progresso. Depois desse show mágico, ele olha em volta um pouco confuso, se perguntando por que não há mudanças visíveis. O boneco sinistro orienta nosso cara a usar sua mente para controlar as raízes e armazenar o sapo sobressalente. Agora, o sujeito, todo sério sobre sua nova habilidade, começa a recitar repetidamente: eu quero armazenar comida, eu quero armazenar comida, eu quero armazenar comida. E então ele começa a sentir algo acontecendo. Raízes começam a sair do chão e, num piscar de olhos, elas agarraram o sapo inteiro, levando-o para o chão. Nosso prota está nas nuvens, percebendo que pode sentir as raízes envolvendo a comida, quebrando o ar rapidamente em raízes de madeira para armazenar nutrientes. Ele acha tão conveniente não mais cavar buracos, sem preocupações em atrair outros animais carnívoros quando a comida fica sem ser comida. O boneco sinistro revela que, com um pouco de esforço, será tão fácil quanto mover suas raízes. Ele até sugere usar a energia sobressalente como uma poção mágica de cura quando necessário, essencialmente fornecendo uma vida extra. O boneco ainda explica que, atualmente, é apenas um tubérculo, mas com algumas melhorias, será como ter vidas extras e capacidades de autodefesa mais fortes. Na seguinte cena, há esta serpente nojenta parecendo ter saído de um filme de terror com a boca aberta, pronta para dar uma mordida mortal a qualquer um bobo o suficiente para mexer com ela. Acontece que é nosso cara tentando derrubar esta serpente. Ele corajosamente empurra sua arma florística completa com espinhos direto na boca aberta da serpente. Antes que a pobre serpente possa reagir, ela está cercada por um emaranhado de vinhas. Ele então aproveita o momento e arremessa a serpente no chão. Mas espera aí, o cara do poder das flores não está sozinho nessa batalha. Seu amigo se junta à equipe, pulando no ar como um super-herói em miniatura armado com um osso que significa negócios. Os olhos brilhando com determinação, ele desfere um golpe final esmagador, deixando a serpente em um estado de derrota total. Enquanto a poeira baixa, nosso duo dinâmico fica de pé vitorioso. Eles literalmente tiraram o couro daquele encrenqueiro venenoso. Nosso prota ainda está nas alturas da adrenalina, elogiando seu pequeno amigo lagarto psíquico por aprender com os erros e acertar a serpente onde dói. Agora ele retrai suas vinhas espinhosas apenas para perceber que o veneno da serpente está pingando sobre elas. Mas, surpreendentemente, as mordidas venenosas não o afetam. Mas espere, tem mais. Sua bolsa de comida, quietamente fazendo sua coisa nos bastidores, começa a brilhar. De repente, a magia de cura toma o centro do palco, trabalhando maravilhas nas vinhas espinhosas danificadas, restaurando-as à sua antiga glória. Quem diria que uma simples bolsa poderia ser tão mágica? Agora que o cara das flores e seu confiável amigo lagarto transformaram com sucesso a serpente em seu banquete noturno, eles estão prontos para uma festa. É a hora da refeição. Enquanto eles devoram seu banquete serpentino, os céus decidem se juntar à festa e a chuva começa a cair. Nosso duo dinâmico não se importa. Eles estão felizes devorando enquanto esta boneca assustadora, armada com um guarda-chuva, aproveita a chuva, pousada acima de um baú dourado flutuante. Não é do tipo que deixa uma pequena chuva estragar a festa. Nosso herói fica criativo, reunindo suas vinhas espinhosas. Ele faz um telhado improvisado sobre suas cabeças. Por que não? Um pouco mais de esforço para manter seu amigo lagarto amarelo confortável, que ainda não está satisfeito após seu banquete de serpentes. Mas aqui vem uma curva. O cara começa a sonhar acordado e não é apenas um sonho qualquer. Ele está imaginando uma vida acima de seu salário com uma namorada. Um mero pensamento o deixa babando como se tivesse ganhado na loteria. De repente, há uma mudança na atmosfera e algo está acontecendo. O idiota sente a presença de um par de lábios que se aproximam dele. Mas espere, esses lábios pertencem à boneca de lama incorporada ao sistema e digamos apenas que é tão feia que beijar as costas de um burro parece uma opção preferível. Em pânico, ele não perde tempo e dá um tapa na cara do intruso feio com uma bola de cacto. No entanto, a realidade o atinge como um tonel de tijolos. Aqui está ele, apenas uma planta humilde,
e ele começa a contemplar a cena de namoro das plantas. Existe um Tinder para fora. Ele se pergunta se deveria estar procurando uma companheira de planta feminina. Dias passam em um borrão e, num piscar de olhos, nosso amigo vegetal tagarela cresceu bastante. Depois de algumas lutas das plantas, agora ele se orgulha de 3 raízes vitais e, o mais importante, 3 frascos de sangue salvadores de vidas. É como se a puberdade das plantas o tivesse atingido com um surto de crescimento. Agora, o tédio se instala. Seu amigo amarelo ainda está caçando, deixando nosso protagonista florido torcendo os polegares metafóricos. Então, do nada, seus olhos avistam algo atrás dele e ele espera que seja seu amigo retornando. Mas seus olhos se arregalam como se tivessem visto um fantasma, quando a cena se amplia para revelar uma figura imponente acima de todas as plantas. É um humano. O cara das flores fica abalado até as raízes, percebendo que humanos reais existem neste mundo. No entanto, uma onda de felicidade o envolve porque ele é um ser sensível também. A excitação toma conta e ele começa a chamar a atenção da figura imponente, tentando desesperadamente atrair sua atenção. Então ele percebe que é apenas uma boca grande em uma flor assustadora, não exatamente o pináculo da semelhança humana. Ainda assim, ele continua gritando, convencido de que a comunicação é a chave para entender este mundo estranho e seus habitantes. Afinal, quem precisa de um rosto quando se tem uma boca grande para conversar? Finalmente, o olhar humano desce para o chão e parece que ele encontrou o que estava procurando. A cena se amplia para revelar o cara agora sentado em seus pés, observando algo atentamente. Enquanto isso, nosso amigo de boca grande fica completamente perplexo. Mas bem, do nada ele ouve esse grito fraco ao fundo. Vamos dar uma espiada no cérebro de nossa pequena flor por um segundo. Imagine isso, há um gigante musculoso, praticamente um diabo aos olhos de nosso amigo florido pairando sobre ele. Isso o atinge como uma tonelada de pétalas que picam. O golpe que ele deu mal é um ponto no radar do humano neste momento. O pequeno camarada flor está literalmente tremendo em suas raízes porque, no grande esquema das coisas, ele é apenas uma flor delicada enfrentando este um anão poderoso. Ele é tão vulnerável quanto uma margarida em uma tempestade. É como um Davi contra Golias. Só que Golias nem percebe a funda de Davi. Enquanto o cara humano se prepara para arrancar nosso pequeno herói florido, uma reviravolta louca acontece. De repente, ele ouve gritos atrás dele. O entusiasta da colheita de flores se vira, perguntando como esse recém-chegado está de volta tão cedo. Da silhueta emerge um cara loiro segurando um ovo que é praticamente maior do que sua mãe. O colhedor de flores perde o controle, ficando completamente louco com a visão deste ovo gigante. Ele corre em direção ao cara loiro, extasiado por aparentemente terem conseguido o que precisavam. Mas espere, antes que possam sentar e trocar histórias. O cara loiro decide dar o fora e sai correndo. O colhedor de flores fica atônito, coçando a cabeça diante da reviravolta inesperada dos acontecimentos. Agora, o loiro explica que ele pegou o ovo de uma mãe dragão e adivinha só, ela está a caminho, não parecendo muito feliz com a situação de sequestro do ovo. Agora ambos têm o rosto pintado de choque e terror quando a realidade de uma mamãe dragão furiosa a caminho afunda. A besta gigante aparece no céu rugindo ferozmente. O cara loiro instiga seu companheiro de que é hora de dar no pé antes que acabem como petisco de dragão. Mas espera, o colhedor de flores insiste em pegar primeiro esta flor estranha e assustadora. Por outro lado, nossa flor falante também está perdendo a linha porque esse cara colhedor de flores é estranhamente persistente. Mesmo diante do perigo iminente, ele ainda está fixado em arrancar nosso pequeno amigo florido. O cara loiro está na mesma sintonia, completamente perplexo com a determinação do colhedor de flores de arrancar uma planta diante de uma situação de morte induzida por dragão. Eventualmente, ele decide largar a planta por enquanto. Afinal, a vida tem prioridade, especialmente quando há uma mamãe dragão furiosa no horizonte. Ele pensa que podem sempre voltar depois para cavar algumas flores casualmente, mas nossa flor falante não está gostando nada disso. Ele está fervendo de raiva, inflamado com o mero pensamento de ser arrancado. Ele decide que é hora de retribuir. Fora com os espinhos pontiagudos, e ele está pronto para garantir que nenhum humano se atreva a colocar os pés neste território novamente. Ele se lança na perna do colhedor de flores, e para o choque do cara, sua perna agora está enredada em uma confusão de vinhas espinhosas. Agora, não só estão lidando com a ameaça iminente do dragão, mas também conseguiram se enredar em uma bagunça por causa da pura força da luta humana. Nosso amigo flor determinado está sendo arrancado do chão. Ele está gritando de dor, mas se recusa a desistir de sua missão de derrubar esses intrusos. Finalmente, ambos os caras mergulham no chão para aumentar o caos. O ovo do dragão decide que já teve drama suficiente para um dia e rola para longe nos arbustos, tentando uma escapada sorrateira. No calor do momento, o dragão os pega desprevenidos, ganhando velocidade e se preparando para desencadear sua fúria. Surpreendentemente, a dupla está de volta de pé, sugerindo que alguém os tenha derrubado de propósito. No entanto, o cara loiro está em pânico, procurando freneticamente pelo ovo perdido. Quando se viram, o colhedor de flores está suando frio porque o dragão agora está a poucos metros deles. Um modo de pânico entra em ação, e eles correm para fugir do destino que se aproxima. No entanto, o destino tem outros planos. O dragão se lança sobre eles com garras afiadas, capturando esses indivíduos travessos em seu aperto. O cara loiro luta para se libertar, determinado a escapar das garras do dragão com um sorriso convencido. Ele puxa sua espada, pronto para enfrentar o formidável inimigo voador.
balançando a espada enquanto o sangue espirra em todas as direções e o dragão geme de dor e terror, recuando em agonia. O dragão solta o aperto sobre os dois cativos, deixando-os caindo pelo ar. Apenas quando pensavam que o dragão tinha acabado, acontece que ela não está pronta para encerrar o dia. Fervendo de raiva, vinhas surgem em sua testa e ela se lança contra os encrenqueiros mais uma vez, desta vez com ainda mais fúria. De volta à perspectiva de nossa pequena flor, ele ouve os ecos das vozes humanas como se estivessem nas mandíbulas de uma fera feroz. No meio da poeira se assentando, ele se pergunta se aqueles dois encrenqueiros estão acabados. Suando frio e tremendo de medo, nosso amigo Flor começa a entrar em pânico, pensando que poderia ter causado indiretamente dano a esses humanos. Ele está dividido entre a culpa por potencialmente causar sua morte e o medo de que, se tivessem escapado, poderiam voltar para desenterrá-lo para fins alquímicos. Tentando se tranquilizar, ele se convence de que estava defendendo sua própria existência. Mas então, uma ideia maluca o atinge e seus olhos se abrem em realização. Ele lembra que o ovo de dragão está perigosamente perto dele, com a mãe dragão à solta. Ele teme que, quando ela retornar, possa pisar nele sem querer. Se preparando mentalmente para o impacto da investida da dragão-mãe, nosso pequeno amigo florido se prepara para o impacto. O movimento das asas colossais da mãe dragão gera tanto vento que nosso amigo praticamente faz uma limbo botânica, quase sendo arrancado de seu lugar. Mas, surpreendentemente, a dragão decide passar reto pela área deles, nem se incomodando em fazer uma grande entrada. Nosso pequeno amigo florido fica completamente aterrorizado, provavelmente questionando sua sorte e agradecendo aos deuses horticultores por esta misericórdia inesperada. Agora, com a ameaça imediata fora do caminho, a atenção de nosso amigo florido volta para o ovo de dragão apenas ali, deitado sem se importar com mais nada. Sentindo um surto de coragem, ele começa a gritar para a mãe dragão, perguntando por que ela está abandonando seu ovo como sobras de ontem. Ele acrescenta um lembrete sobre seu filhote ainda estar por perto, como se estivesse tentando fazer a mãe dragão sentir-se culpada por não ser uma mãe responsável. Ele está lá, se esforçando, pensando que esta pode ser a primeira vez que a dragão se tornou mãe e se deixou levar demais pela coisa toda de derrotar inimigos. Nenhuma missão de recuperação do ovo, apenas puras vibrações de destruição. Nosso herói florido decide intervir, enviando suas vinhas espinhosas em direção ao ovo, garantindo não furá-lo acidentalmente. Mas antes mesmo de conseguir chegar ao ovo, suas raízes freiam em plena extensão. E então, o lagarto fofo está de volta, passeando sobre duas patas como se fosse dono do lugar. Ele avista nosso amigo florido no ato de esticar as vinhas e é hora de agir. O cara florido começa a gritar para o pequeno amigo amarelo, pedindo para ele empurrar o ovo do dragão gentilmente na sua direção. O pequeno aceita o desafio, mas julgando pelas vinhas surgindo por todo o corpo dele, está bem claro que isso não vai ser fácil. Mais uma luta de um pequeno contra um ovo gigante. Ele não desiste, empurrando o ovo do dragão como se fosse o MVP dos ovos. Estamos a 3 quadros nisso e ele ainda está nisso, empurrando com todas as suas forças. Muito crédito para o herói minúsculo. Finalmente, depois de muita luta, o lagarto respira fundo, deixando a língua para fora como se tivesse vencido uma maratona. Agora, nosso amigo florido, testemunhando os esforços heróicos e o estresse do pequeno, decide que é hora de delegar. Ele instrui o lagarto exausto a ir buscar algumas pedras e galhos mais grossos. Depois de uma rápida lição sobre como usar um galho 1001, o lagarto está em uma missão. Sem questionar, ele coloca uma pedra estrategicamente, desliza um galho grosso por baixo do ovo e começa a empurrar com toda a sua força de lagarto. E adivinha só, é um sucesso. O ovo começa a se mover, mas no grande esquema das vitórias, nosso pobre lagarto leva um tombo de qualquer jeito. O ovo do dragão faz seu caminho em direção ao nosso amigo florido e ele aproveita a oportunidade, agarrando-o com todas as suas raízes. Mas agora o verdadeiro dilema começa. Como diabos eles vão lidar com esse ovo de dragão colossal? Nosso amigo florido não está nada feliz com a perspectiva de um ovo tão grande que nem consegue pensar em devorá-lo. Para piorar as coisas, a ideia de esmagá-lo o deixa nervoso, com medo de que, se quebrá-lo, a deliciosa bondade do dragão se espalhe por toda parte, tornando-o impróprio para consumo. Frustrado e jogando um verdadeiro ataque de birra, ele contempla engoli-lo inteiro, mas rapidamente percebe que isso não está nos planos. Para aumentar o estresse, ele está preocupado que este ovo de dragão colecionável possa atrair outros carnívoros em breve e quando isso acontecer, ele sabe que está em apuros, encontrando-se em uma verdadeira enrascada, já que absorver o ovo está fora de questão com suas bolsas de poder cheias. De repente um som crepitante chama sua atenção e ele está todo ouvidos, ou melhor, pétalas. Em choque total, sua boca fica escancarada quando ele percebe que o ovo está prestes a chocar. Sua imaginação corre solta, imaginando que pode emergir, talvez um filhote de dragão. Finalmente, o ovo se divide ao meio e há uma luz radiante que dificulta a visão. Ele semicerra os olhos, tentando obter uma visão clara, e fica completamente surpreso ao encontrar uma bebê com cauda e chifres. O que é ainda mais surpreendente é que ela já está vestida com uma aparência real, trazendo um toque de divindade. Nosso cara fica perplexo, encarando o ovo de dragão transformado em bebê. O choque é real. Como isso pôde eclodir em uma bebê? Ele também percebe o sininho que ela está usando logo após sua entrada dramática no mundo. A recém-nascida começa a chorar imediatamente, e nosso amigo, depois de um suspiro decepcionado, simplesmente aceita a estranha realidade. Quer dizer,
Se ele pode se transformar em uma flor de 2 metros de altura, então um bebê dragão chorando não é a coisa mais estranha. Curioso, ele dá uma olhada mais de perto e conclui que os chifres em sua cabeça e a cauda são características de dragão. Uma menina bebê dragão, para ser mais preciso. Do nada, a pequena agarra sua própria casca de ovo e começa a devorá-la. O cara, agora suando e estressado, observa em descrença enquanto ela devora algo que ele considera bastante inapropriado. Então, ele lembra um trecho de sua vida de otaku, onde leu em alguns romances de fantasia que os bebês dragões tendem a comer suas próprias cascas de ovo. Assim, a moça, após devorar toda a casca, nem solta um arroto satisfatório. Mas espere, há mais dessa casca bem embaixo de onde ela está sentada. Aproveitando o momento, ela começa a puxá-la, só para descobrir que ela não se mexe. Determinada, ela aumenta a força e continua seu esforço determinado para extrair a casca teimosa. Os restos acabam finalmente em sua mão, mas ela tropeça no processo. Enquanto isso, o prota está lá parado, totalmente perplexo com esse absurdo se desenrolando diante dele. Depois de limpar os últimos pedaços de casca, ela está de olho em mais e trava os olhos com nosso amigo perplexo. Sem hesitar, ela começa a rastejar em direção a ele, chamando de mamãe. Neste ponto, nosso rapaz Flor está perdendo o controle, se debatendo em busca de respostas para essas perguntas inesperadas. Mas nosso amiguinho lagarto apenas fica lá, oferecendo nenhuma ajuda. Então ele entende vagamente algo sobre pássaros se fixarem no primeiro ser vivo que vem como sua mãe. Mas ele não pensou nisso para os bebês dragões, sem mencionar que ele é um cara. Mas a pequena dama não se importa com os detalhes. Tudo que ela quer é um abraço caloroso de alguém que ela possa chamar de mamãe. Então, enquanto ela empurra com toda a sua força, nosso pobre amigo Flor começa a perder o controle no chão. Agora ele está praticamente chorando aos berros, implorando misericórdia dessa tortura inesperada. Em uma tentativa desesperada, ele diz a ela para chamá-lo do que quiser, mas para soltá-lo antes que ela o arranque completamente. O cara ainda está suando frio, temendo que estivesse prestes a ser arrancado completamente. No entanto, um suspiro de alívio escapa dele quando a pequena dragão parece entender seu apelo. De repente, a dama nota o pequeno lagarto apenas relaxando, e sem pensar duas vezes, ela o reivindica como seu pai, agarrando-o com toda a sua força. O rosto do nosso amigo Flor é uma mistura de confusão e incredulidade, perguntando-se se isso é real. O que diabos está acontecendo? Então ele começa a repreender a pequena dama, ensinando-a que ela entendeu tudo errado porque ele deveria ser o pai e o pequeno amarelinho é apenas um lagarto. A dama então começa a olhar em volta confusa, enquanto o pequeno lagarto está completamente aterrorizado, suando em bicas. Finalmente, ela agarra o lagarto novamente, chamando-o de filhote agora. E a absurdez da situação deixa o pequeno lagarto questionando a própria realidade. Por outro lado, o cara Flor está bastante animado ao ver a dama mudando de tom assim que ele afirma ser o pai. Imaginando que ela deve ser inteligente, ele decide testar sua inteligência e pergunta quem ele é. Por um momento, a dama permanece em silêncio, ponderando a pergunta. Enquanto isso, o pequeno lagarto finalmente escapa de sua aderência, soltando um suspiro cansado. Porque, você sabe, até os lagartos podem ficar cansados disso. Foi então que a dama dragão se vira para o cara Flor e anuncia que está com fome, chamando-o persistentemente de mamãe. De repente, sua atenção é atraída por um prato cheio de insetos saborosos, e sem hesitar, ela se lança sobre o prato, jogando esses insetos deliciosos em sua boca, um por um. Enquanto isso, nosso amigo Flor está furioso com a visão, porque bem, ela aparentemente está mastigando sua comida. Num piscar de olhos, o glorioso banquete de insetos desapareceu, deixando para trás apenas a superfície imaculada de uma folha de árvore. A dama dragão, tendo se fartado até o coração, decide que é hora de uma soneca e adormece no mundo dos sonhos diante dos olhos hipnotizados de nosso dinâmico duo. Nosso amigo Flor e o lagarto se encontram completamente encantados com a visão do pequeno dragão pacificamente dormindo. O cara Flor até menciona que está começando a sentir como se tivesse sido jogado na paternidade. Enquanto o sol tira uma soneca de meio-dia, nossa princesa dragão acorda com uma sinfonia de choros famintos. O Flor e o lagarto, um pouco confusos, mas determinados a serem bons cuidadores, tentam acalmá-la. Num gesto de genialidade parental, o cara Flor atribui a seu companheiro lagarto a importante missão de buscar alguns petiscos deliciosos para o bebê dragão. O lagarto, incapaz de suportar os lamentos desolados da pequena senhorita, sai correndo como se estivesse em uma missão para salvar o mundo, ou pelo menos trazer de volta alguns petiscos. Porque vamos ser sinceros, ninguém pode lidar com um bebê dragão faminto. Um tempo depois, nosso heróico lagarto psíquico retorna orgulhosamente apresentando um prato cheio de pequenos insetos rastejantes, enquanto Flor e o lagarto salivam diante da visão deliciosa. A pequena dama dragão mergulha no banquete como se fosse o melhor dia de sua vida. No entanto, apesar de devorar este banquete de delícias saborosas, ela ainda está com fome. Sua barriga está roncando e praticamente gritando: "Me dê mais, bando de preguiçosos." A dama, não desanimada por seu festim anterior, começa a chorar alto novamente, enquanto nosso Flor perplexo e seu lagarto psíquico estão completamente arrepiados. Ela devorou todos aqueles insetos, mas aqui está ela, choramingando e tendo a audácia de dizer que ainda está com fome. O amigo lagarto,
geralmente do tipo forte e silencioso. Surpreende a todos ao propor um plano: atrair um grande sapo. É como testemunhar um gênio lagarto em ação, mas o amigo Flor preocupado não está totalmente a bordo com esse esquema arriscado. Ele está preocupado com a segurança de seu pequeno amigo lagarto. Mas a criatura amarela, usando um sorriso que grita: "Eu consegui isso", aponta entusiasticamente para as bolas de cacto, porque você sabe, as bolas de cacto são a resposta para todos os problemas da vida. Lá vai o amarelinho correndo para a selva em busca da mãe de todos os sapos. O cara das flores, numa mistura de preocupação e resignação, lembra ele para não ir muito longe. Afinal, quem sabe que tipo de problema os sapos grandes podem causar sozinhos com a princesa dragão comilona. Nosso amigo das flores contempla os desafios da paternidade. De repente, ele tem um insight, percebendo as dificuldades que sua própria mãe passou para criá-lo. Uma flor com gosto pelo drama. E agora um dragão com um estômago sem fundo. Num repentino acontecimento, o pequeno lagarto volta correndo, gotas de suor escorrendo. O amigo das flores fica emocionado ao vê-lo retornar tão rapidamente. Mal sabem eles que a cena está prestes a mudar drasticamente. Aqui é onde vemos um inseto gigante empunhando uma agulha pontiaguda. Mas espere, não é apenas um inseto, é todo um bando deles perseguindo nosso pequeno amigo amarelo, que está tentando desesperadamente superar esses diabos aéreos em miniatura com seus passos insignificantes. Nosso amigo das flores está perdendo a calma, considerando a ideia de que esse travesso doido provavelmente furou um buraco no ninho de vespas com uma bola de cacto. Finalmente, a cabeça de Flor respira fundo e se prepara para o confronto iminente. Ele instrui seu amigo a pegar a filha deles e se esconder atrás dele, garantindo que as picadas de vespa são inúteis contra ele. Ele está confiante de que pode lidar com elas, espinhos e tudo, com fé em suas vinhas espinhosas, que ele vem diligentemente aprimorando há meio mês. Ele está pronto para o duelo enquanto um enxame de vespas raivosas se aproxima com seus ferrões pontiagudos. Ele também empunha sua coleção de bolas de cacto, pronta para uma briga com essas pragas voadoras. Sem tempo a perder, nosso amigo das flores desencadeia uma tempestade de bolas de cacto, derrubando algumas abelhas. A cena se afasta e o chão agora é uma bagunça caótica, cheia de abelhas caídas. Apesar do número diminuído, essas abelhas resilientes não estão recuando e ainda estão indo na direção dele. Neste ponto, nosso cara também esgotou o seu suprimento útil de bolas de cacto. Mas não tema, essas bolas eram apenas o aquecimento para o evento principal. Ele começa a exibir suas vinhas repletas de espinhos, se preparando para seu movimento de chicote relâmpago final. Agora, com esse ataque mortal, ele tem tudo sob controle. Essas abelhas não têm chance contra seus espinhos. Ele estica suas raízes, gritando como se não houvesse amanhã, porque, bem, em seu mundo, pode não haver. Depois de um espetáculo espetacular de justiça espinhosa e muitos gritos, nosso amigo das flores está cansado, mas vitorioso. Surpreendentemente, as travessuras imprudentes de seu pequeno companheiro lagarto criaram uma pilha de abelhas derrotadas. Ao fundo, a senhorita dragão e o cara lagarto estão praticamente dançando de felicidade porque seu irmão das flores acabou de garantir um banquete para eles com sua performance improvisada de extermínio de insetos. A pequena dragão está extasiada ao ver seu pai salvando o dia com um sorriso orgulhoso. Nosso amigo das flores então ordena ao seu lagarto psíquico que se ocupe, reunindo aqueles corpos de vespas de longe. Afinal, com um monte de vespas grandes, eles devem ter o suficiente para alimentar sua filha por alguns dias. A pequena entusiasta quer participar das festividades de colheita de vespas e então, com trabalho em equipe e um toque de animação na captura de insetos, eles acumulam uma montanha literal de comida pronta para ser devorada. Enquanto o trio se acomoda para o buffet, mastigando com olhares satisfeitos em seus rostos, eles finalmente desfrutam de uma refeição satisfatória após meio mês de aventuras cheias de insetos. Mas, assim que estão saboreando o gosto da vitória, a boneca assustadora faz sua aparição cercada por um monte de caixas cegas flutuantes. Mas nosso amigo florido está ocupado demais sendo um pai carinhoso para notar. Agora ele está enfatizando a importância do crescimento de sua filha e destaca a necessidade de carne em sua dieta. Então, o amigão lagarto assume a tarefa de perseguir os sapos com entusiasmo, evitando as línguas gigantes dos sapos como um profissional, praticamente dando a eles uma lição de aeróbica de lagarto. Num momento de teatralidade lagartesca, ele se vira, faz gestos com as mãos, criando uma arma metafórica e piando do bang. Com isso, as bolas de cacto começam a cair como um monção caótico, transformando o sapo em uma almofada de espinhos. Agora, o sapo se vê enredado nas vinhas espinhosas de nosso amigo das flores, e quanto mais ele se debate, mais fundo os espinhos penetram. Enquanto o sapo luta, a flor aperta seu corpo, e os olhos do sapo saltam como se tivesse testemunhado o maior truque de mágica de todos os tempos. A subsequente explosão de sangue poderia dar uma corrida pelo dinheiro à arte abstrata. Com um sapo sem vida pendurado no ar, ele o lança no chão com um ruído surdo. Com um sorriso que poderia iluminar um jardim, nosso amigo das flores anuncia orgulhosamente o upgrade do cardápio para sua filha. Nada de mais buffets de insetos. É hora de carne. E ele está secretamente exibindo suas vinhas aprimoradas. Não apenas para exibição,
mas para alguma ação séria de esmagamento de sapo. Porque neste jardim do caos e dos bichos é sempre bom estar preparado para o inesperado. Então, a dupla dinâmica começa a fatiar o sapo como um par de açougueiros profissionais. Eles generosamente lançam pedaços carnudos na direção da princesa, que está praticamente fazendo uma dança feliz com o pensamento de devorar tudo. À medida que os dias passam, nosso pequeno amigo amarelo atrai predadores para a cabeça de flor todos os dias, usando-se como isca. Então, o cabeça de flor ataca como um ninja floral, mas o cabeça da flor está preocupada. O pequeno lagarto está sempre vivendo no limite, fazendo uma dança constante da vida e da morte. Ele genuinamente preocupado e com medo que um dia o lagarto possa se tornar a refeição gourmet de um predador. E não nos esqueçamos da menina. Ela está crescendo como um broto de bambu. Em apenas um mês, ela se transformou no que parece ser uma criança de 5 anos. E seu apetite está em evolução. Os pequenos bichos não são páreo para sua barriga rosnando. Um bicho estava na espreita, julgando por seus olhos intensamente ardentes. É outro monstro feroz. À medida que esta criatura sai das sombras, somos recebidos com a visão de um rato gigante com garras que poderiam rivalizar com as de Wolverine. E ele está totalmente a favor desse banquete de sapo. Então, sem pensar duas vezes, o rato se lança e dá uma boa mordida no sapo, comendo feliz. O rato de repente sente que algo está errado. Sem hesitar, o cara florido vai para a ação, sacando suas espinhosas vinhas. O rato, assustado, enfrenta um ataque sorrateiro inesperado. Apesar de seus melhores esforços e uma cara de rato suada, o pequeno bicho sucumbe ao abraço das raízes. A luta continua, mas é uma batalha feudal. A cabeça florida, com um movimento rápido, lança o rato para o ar. Um estrondo trovejante ecoa quando o rato encontra o chão. Agora, eles conseguiram pegar mais um. São duas equipes carnudas para devorar. Assim, de repente, eles acertaram duas presas de uma vez hoje. Além de sua pequena menina, o dinâmico irmão amarelo está prestes a ter uma refeição satisfatória. Espera um pouco. Parece que um perigo inesperado está prestes a arruinar a festa deles. E esses profissionais de caça estão prestes a borrar as calças. Olhando mais de perto para o céu, há uma águia vindo em sua direção. Seus olhos não estão apenas fixos em 2 ou 3, mas em 5 suculentas delícias no chão. Num piscar de olhos, a águia mergulha, agarra o rato com suas garras afiadas como navalhas e elegantemente levanta voo com a garra cheia de sua delícia recém-caçada. Agora, o cara da flor está ficando furioso ao ver sua presa deliciosa escapando justo antes de alcançar suas papilas gustativas. Ele canaliza seu Hulk interior, preparando suas vinhas espinhosas e lançando bolas de cacto como se fossem as Olimpíadas das plantas. A águia, por outro lado, está praticamente tendo um momento de comédia em pé, rindo e ridicularizando esses adversários fracos tentando seu melhor ato de circo. É uma comédia de cabeça de pássaro, para dizer o mínimo. Seu nível de frustração atinge um novo patamar. Essa maldita águia está simplesmente muito alta no ar para um ataque de cacto acertar. Agora, a pequena senhorita decide que já teve o suficiente e parte para cima da águia do nada. Mas o preocupado papai tenta ser o pacificador, tentando acalmar sua pequena e furiosa. Neste exato momento, ele testemunha algo fora deste mundo que o deixa totalmente sem palavras. Uma luz começa a brilhar ao redor dela, como se ela fosse alguma divindade dragão ou o que quer que seja. Sua aparência inteira agora está coberta por essa luz brilhante e reluzente, tornando muito difícil ver o que diabos está acontecendo. Eu semicerro os olhos para que os espectadores não precisem fazer isso, só para perceber que ela se transformou em um pequeno dragão divino completo. Agora, tanto o lagarto quanto o cabeça de flor está perdendo suas mentes botânicas com essa transformação repentina. Suas bocas estão abertas como se ela tivesse acabado de se transformar na imagem perfeita do gigante dragão que assustou até os humanos antes. Agora, o pequeno dragão trocou seus delicados pés humanos por algumas garras de dragão ferozes, e toda a sua aparência foi atualizada para dragão com um par chique de asas. Espera um pouco, parece que há algo errado, pois ela tenta voar, mas acaba mergulhando de cabeça direto para o chão. O dinâmico Dul fica perplexo com o que vê. Mas ei, é a primeira vez dela voando. Nem todo mundo acerta na primeira tentativa, certo? O prota, rápido em seus pés metafóricos, instrui o lagarto a verificar se sua pequena iniciadora de fogo não está ferida. Agora, a pequena dama dragão se transformou de volta em uma garotinha chorando lágrimas depois da queda. O florido perplexo é pego desprevenido testemunhando a choradeira. Ele está momentaneamente atordoado. Contemplando se oferece um lenço ou convoca um bando de borboletas simpáticas na tentativa de acalmá-la. Ele a tranquiliza dizendo: "Ei, não chore. Papai cuidará disso. Um pouco de poder floral vai consertar você rapidinho." Num momento de inspiração, ele percebe que sua garotinha transformada se assemelha a algo saído do clássico das montanhas e se parece um pouco com o mítico Ying Long. Enquanto ela está crescendo, ele imagina que é hora de abandonar o título genérico de garotinha e decidir um nome. "Voi lá, Inga." Agora de volta à agenda principal, o cabeça de flor começa a ponderar sobre o dilema. Ela precisa de mais prática voando. Mas como diabos uma flor de boca grande como ele ensina alguém a voar pelos céus? Primeiro as coisas básicas. Ele apresenta à pequena dama o seu novo nome, porque afinal,
Ele simplesmente não pode continuar chamando-a de garotinha enquanto ela está se movendo com sua nova aparência. Ela sente em afirmação, porque, vamos encarar, o nome soa muito legal. Então, em um movimento clássico do cabeça de flor, ele decide conjurar algumas raízes. Ele a instrui a pousar no topo de sua mão, porque a partir de hoje, papai será seu assistente de voo. A primeira lição é bater essas asas e permanecer estável no ar. A pequena senhorita tremenda entra direto no negócio, posicionando-se acima de sua mão metafórica e então, com um floreio, ele a lança no ar, planando pelos céus. Agora, ela está sentindo uma mistura de terror e exaltação, mas está indo forte, cruzando os céus. Por outro lado, o Florido está fazendo seu melhor para ser um treinador motivacional, encorajando-a. Você está indo muito bem, não tenha medo, mantenha os olhos à frente. Neste momento crucial, a mente do cara volta para os dias em que sua mãe o ensinava a andar de bicicleta, sussurrando em seu ouvido para manter o guidão firme e não temer, sempre olhando para a frente. Agora ele finalmente entende as lutas que sua mãe enfrentava na época. Mas, infelizmente, viajar no tempo não está em seu conjunto de habilidades botânicas. De repente, a dama começa a descer de volta ao chão e pousa de forma desajeitada nas moitas, deixando folhas voando em seu rastro. O lagarto aterrorizado corre em direção às moitas, pronto para verificar o bem-estar folhoso de sua filha. Em meio a seus gritos de preocupação, sibilos e murmúrios vozes surgem das moitas, fazendo o cara se perguntar se há uma convenção secreta de cobras acontecendo. Finalmente, ela emerge da folhagem com uma cobra pendurada na boca, talvez um pouco machucada. Mas ei, ela está casualmente beliscando uma cobra como se fosse um passeio no parque. Agora ela está correndo de volta para o pai dela como se fosse apenas mais um dia no parque com uma cobra pendurada na boca. Ela tranquiliza seu preocupado pai para não se preocupar porque ela lembra dos ensinamentos dele sobre morder os pontos vitais das cobras diretamente. A dupla fica ali, encarando-se perplexa. Sua pequena garotinha cresceu bastante agora pegando cobras casualmente por conta própria. Enquanto vários dias passam, a primeira coisa que ele sabe é que a senhorita está voando pelos céus como se não fosse grande coisa. Os dois tolos no chão estão experimentando a felicidade de uma vida inteira, observando sua filha deslizar pelo ar sem esforço. Ela é tão graciosa e ágil que até o grande cara da flor enraizada não pode deixar de desejar que ele pudesse voar também. Enquanto ela está voando cada vez mais alto, o Florido em pânico grita para ela não voar tão longe e a chama para voltar. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, ela já desapareceu no céu. Agora, mudamos nosso olhar para a águia, soando como se estivesse em uma sauna. E adivinha quem está em seu encalço? Sim, é ela. Possivelmente perseguindo aquela águia que pensou que poderia arrancar sua doce rata de seus pratos. A filhinha dragão está em perseguição quente, pronto para recuperar o que é deles por direito. Agora, o companheiro da flor está rindo alto finalmente vendo a dama voltando. Acontece que a garotinha apenas foi acertar as contas com aquela águia. Finalmente, a águia percebendo que está em apuros, começa a mentalmente elaborar sua carta de demissão do sindicato de aves de rapina. Enquanto isso, o Florido está fazendo uma dança da vitória, agradecendo mentalmente todos os tutoriais de jardinagem que já assistiu por este momento. Agora é a vez dele brilhar. Ele se prepara, pronto para lançar seu novo movimento descoberto. E é o movimento final que ele acabou de aprender. Com um toque dramático, ele lança uma enorme bola de cacto suprema, nomeando este movimento final de míssil de cacto. Essas malditas bolas de cacto atingem diretamente a águia, deixando-a gemendo de dor com penas espalhadas como confetes. As garras do dragão finalmente alcançam a cabeça suada da águia. Agora, a pequena parece um gigantesco bemomote contra a águia aterrorizada, que agora é apenas uma galinha em pânico. A águia, em um último esforço desesperado, decide jogar sujo e belisca o pé da garota dragão. Enquanto a garota geme de dor, a águia, sentindo sua chance de escapar, tenta fazer uma saída rápida, mas sua fuga é interrompida dolorosamente quando uma bola de cacto atinge diretamente entre as asas, deixando a águia caindo como um avião com motor falhado. Agora, essas espinhosas raízes estão indo em direção à águia, prontas para dar a ela o toque não tão gentil da justiça floral. Certamente, a águia finalmente, livre da boca do dragão, cai nos braços esperançosos desses espinhos. Com toda a sua força floral, o protagonista da planta não mostra misericórdia, brutalmente arremessando a águia no chão. Tudo que resta em seu rastro é destroços e poeira. Enquanto a poeira assenta, ficamos com as consequências. A águia oficialmente bate as botas, parecendo que passou por um filme de ação de terror com sangue espirrado por todo o lado. Por outro lado, a garota dragão finalmente aterrissou e preenche orgulhosamente o seu pai. Ei, pai, eu também posso caçar agora. O pai, transbordando de orgulho, dá a ela um tapinha nas costas e um polegar para cima por todo o esforço que ela colocou. Embora criar um dragão possa ser tão gratificante, agora, o trio, todo empolgado com a emoção da vitória, está pronto para devorar esta águia. Num piscar de olhos, outro mês passa, e lá está o cara da flor, totalmente surpreso ao encontrar uma cobra diante dele. Mas surpreendentemente a pequena garota dragão,
orgulhosamente apresentando a cobra que ela caçou. O tempo fez sua mágica e ela agora está exibindo a aparência de uma criança de 10 anos. No entanto, ela parece preferir a forma de dragão nos dias de hoje, não arriscando mais a vida de um pequeno lagarto para se tornar isca. Ela aprimorou seu jogo de caça. O casal está se sentindo tão aconchegado e feliz que a palavra feliz nem começa a descrever a euforia deles juntos. Da primeira vez que ela apresenta essa fera massiva bem na frente do nosso florido após uma caçada, ele entra em pânico total. Ele está se perguntando se é um lince, bombardeando-a com perguntas sobre como ela conseguiu pegar uma presa tão colossal e garantindo que ela não esteja ferida. A encantadora dama exibe seus músculos de dragão, garantindo ao pai que está perfeitamente bem e não há nada com que se preocupar. É apenas hora do jantar. O próximo dia chega e ela consegue pegar um monstro ainda maior, deixando o cara da flor completamente perplexo mais uma vez. Desta vez, ela orgulhosamente apresenta uma hiena. O preocupado prota, sendo sua própria guerra, mais uma vez lembra-a para não se envolver com essas criaturas maiores, especialmente as hienas. Elas são animais sociais e excepcionalmente astutas, tornando-as um perigo real. Apesar de estar machucada na perna, ela tranquiliza seu pai, afirmando que confia nos ensinamentos dele e tem seguido tudo. Ela enfatiza que só atacou a hiena quando ela estava sozinha, seguindo as estratégias que ele ensinou. No entanto, o Flor começa a suar em bicas ao ver sua filha ferida. Seu modo de preocupação superativa está em alerta máximo. Ela tenta tranquilizá-lo novamente, explicando que é apenas uma lesão leve. A hiena pegou sua perna e arranhou com a pata, mas não é nada grave. Ainda assim, ele não consegue deixar de estressar, especialmente ao vê-la sangrando. Agora ele está seriamente estressado toda vez que ela sai para caçar, especialmente com sua dramática estratégia de queda do céu. Enquanto a criatura não está morta, sempre há a possibilidade de ela se machucar. Em um momento de reflexão, ele volta à época em que sua mãe cuidava de seus ferimentos. De volta ao presente, a magia da cura entra em ação e, num piscar de olhos, a perna dela está completamente curada, como se nada tivesse acontecido. O cara está indubitavelmente fascinado pela sua capacidade de cura rápida. Ainda assim, ele está determinado a ensinar-lhe alguns métodos de caça para garantir sua segurança, assim como sua mãe lhe ensinou quando ele era jovem. No entanto, a realidade o atinge e ele percebe que, bem, ele é apenas uma flor, uma bem esquisita, e ensinar-lhe qualquer coisa sobre caça pode estar um pouco fora de sua expertise botânica. Então, como um plano selvagem e louco brotando em seu cérebro florido, ele descobre uma solução. Ele percebe que o método mais seguro para um ataque aéreo é lançar projéteis nos oponentes do céu. Imediatamente, ele diz à filha para reunir algumas pedras. Enquanto isso, o lagarto, ali parado, parecendo casual, está se perguntando o que diabos está acontecendo no mundo botânico. Então, ele instrui o pequeno lagarto a usar aqueles ossos quebrados dele para desenhar um símbolo de X no espaço aberto, fazendo o maior possível. O lagarto, sem dúvida, segue as instruções e começa a desenhar um X gigante. Num ímpeto repentino de urgência, o cara da flor grita para ele sair rapidamente da área. Agarrando a oportunidade, a dama dragão pega uma pedra com o cara da flor calculando o momento perfeito. Ele diz para ela mergulhar e lançar a pedra em direção ao X. Ela segue as instruções, e no momento certo, ela deixa graciosamente a pedra cair. A pedra vem caindo e atinge o chão com um barulho abafado. Quando ela olha para baixo, percebe que seu acerto estava muito longe do alvo, mas seu pai animado e perseverante diz a ela para não se desanimar porque afinal é o primeiro arremesso de projétil dela, o que já é muito bom. Ele a incentiva ainda mais a praticar, começando por acertar alvos fixos. Enquanto ela continuar trabalhando duro, ele a assegura que ela definitivamente se tornará uma atiradora afiada que acerta o alvo toda vez. Encontramos um bando de criaturas apenas relaxando, provavelmente discutindo os últimos boatos no reino animal. Uma delas está tão entediada que está praticamente bocejando sem parar, esperando algo emocionante acontecer. Mas então seus olhos testemunham algo extraordinário acontecendo, que aciona todos os alarmes em sua mente. Infelizmente, para um azarado, é um verdadeiro concerto de pedras, e ele está na primeira fila, levando um golpe direto. E, é claro, a próxima coisa que sabemos é um respingo de sangue. A pobre criatura agora bateu as botas, tudo graças a esta gigantesca pedra. Aqui vem a dama dragão pronta para pegar o sujeito morto depois de agarrá-lo. Ela volta para o céu se sentindo muito feliz com sua conquista. Este método é realmente eficaz e usá-lo para ataques furtivos significa não precisar se preocupar em alertar outras hienas. De repente, seus olhos encontram algo peculiar enquanto flutua no céu. A cena muda, revelando os crânios e ossos de dois humanos relaxando casualmente com seus pertences ainda lá. Uma espada e uma bolsa chamam imediatamente sua atenção. Neste momento, a dama dragão se lembra que seu pai sempre brinca com aquela flecha quebrada. Então ela decide pegar a espada pensando que seria uma boa substituição. Ela desce até o chão para pegar a espada. De volta para casa, ela joga a criatura no chão. Agora a dupla está bastante impressionada ao ver que ela acertou em cheio essa criatura. 3 meses se passaram e ela não está apenas crescendo rapidamente. Ela está se transformando em um dragão de tamanho boss. Mas do nada, um milagre decide se juntar à equipe, e essa misteriosa energia amarela começa a irradiar dela. Acontece que a dama está evoluindo, e o sujeito é pego de surpresa
surpresa, provavelmente mais do que um gato vendo um pepino pela primeira vez. Avançando rapidamente, ela se transforma em sua forma humana, já imponente, deslumbrante e uma definição ambulante de alto, belo e sexy, com um sorriso tão largo que poderia deixar o gato xixiri sem palavras. Ela se lança em direção ao pai, agarrando-o firmemente, dando-lhe todo o crédito por ensinar métodos tão eficazes que são como truques da vida para a alma. Enquanto isso, o pobre sujeito se sente envergonhado, espremido em seu peito como se estivesse preso em um elevador particularmente constrangedor. Agora, ela está à beira das lágrimas, perguntando por que o papai está sendo tão feroz com ela. Ela insiste que não fez nada de errado e conta que até trouxe um presente para seu querido pai, só para espalhar um pouco de felicidade em sua vida. Ele rapidamente a tranquiliza, dizendo-lhe para abandonar as lágrimas e muda rapidamente de assunto com um sorriso ansioso, pulando para a pergunta sobre que surpresa ela trouxe para seu querido pai. Ela sorri e conta a grande espada que escondeu no arbusto para aquele elemento de surpresa. O papai responde com um "desde que seja da minha querida" e estende suas raízes para pegar a espada. No entanto, a realidade se impõe, e ao tentar levantá-la, a espada parece ter se inscrito em um campeonato de pesos pesados, dando-lhe um bom treino. Depois de lutar, ele consegue desvendar a espada maciça, e ele está tanto assustado quanto fascinado. Enquanto isso, um pequeno lagarto está correndo por sua vida, temendo o arremesso acidental da espada. Ele percebe que esta espada pertence àqueles dois humanos astutos que roubaram o ovo e tentaram passar a perna no dragão. Curiosidade picada, ele pergunta de onde ela encontrou e se há mais alguma coisa na mistura. Ela conta sobre dois esqueletos humanos no pé daquela montanha. Ao lado da espada, há duas mochilas, uma adaga e provavelmente um pardal em uma pereira. Ela faz a pergunta se seu querido pai também quer esses itens. Com um aceno mental, ele dá a ela luz verde para buscar a pá e a adaga, descartando o resto como não valendo seu tempo. A dama prontamente concorda, prometendo trazê-los de volta após sua escapada de caça amanhã. Agora ele está de volta à viagem de culpa, reconhecendo que esses dois humanos definitivamente estão na sua lista de mortes. No entanto, um pensamento persistente permanece. Se esta capa floral não tivesse intervindo, aqueles encrenqueiros poderiam ter escapado. O que ele imagina que poderia ter sido bastante ruim para ele, refletindo sobre o ovo de dragão roubado e o perigo potencial que a pequena dama dragão poderia ter enfrentado, seja acabando como lanche de dragão ou escravizada por humanos após chocar. Enquanto ele está ocupado lutando com a espada gigantesca, o lagarto e a dama dragão estão relaxando, saboreando uma carne saborosa, estendendo um convite para o jantar, mas ele está em uma missão de treinamento e recusa, dizendo que ele tem que ficar sarado primeiro. Agora ele está de volta à ação, balançando a espada como um samurai vegetal e cortando sem esforço através de uma criatura com apenas um golpe. O lagarto e a dama dragão estão extasiados, torcendo e radiantes por testemunhar essa cabeça de flor fatiando criaturas como se fossem pepinos em uma salada. Para celebrar o banquete de hoje, ele começa a desmembrar a criatura em pedaços carnudos do tamanho de mordidas. Depois de bastante brincadeira de mestre de Shen, ele decide guardar a arma massiva longe de olhos curiosos, guardando-a como um trunfo, especialmente para quaisquer humanos ou grandes adversários que possam aparecer. Finalmente, o amante de mãe perdido entra em cena e, desta vez, não está sozinho. Ele está carregando um monte de caixas do tesouro. Após o banquete, o cara declara que é hora da matemática e instrui todos a escolherem um número de 1 a 5 e gritá-lo como se estivessem em um estranho jogo de bingo. A dama dragão, ignorando o sistema de recompensas, se pergunta por que seu pai sempre se transforma em um mago da matemática após uma refeição, sem mencionar que ele parece estar animado ou desapontado, discutindo com o A. Apesar da confusão, ela coloca um sorriso feliz, decidindo que não importa, desde que esse personagem florido esteja contente. O pequeno lagarto piou e a dama escolheu a caixa 5, e assim, o boneco arrepiante começa a abrir as caixas respectivas dos números. E chegamos ao fim do capítulo, galera. Comentem a palavra secreta desse vídeo que é flores e demonstrem que são verdadeiros protagonistas deste universo. Eu estarei aqui para responder seus comentários à altura. E se curtiram o conteúdo do canal, por favor, não deixem de se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima!